Beleza. Ok, muito boa noite a todos então. Nós estamos iniciando aí então mais um encontro mensal da ANSUB, a Associação Nacional de Substrato para Plantas. Meu nome é Claudimar Fior e eu atualmente sou presidente da ANSUB. E esse então é um evento que nós fazemos, como o próprio nome diz, mensalmente, onde nós trazemos um convidado, né, a cada encontro, para falar para nós sobre substrato, para falar para nós sobre manejo e o que vem. Eu vou pedir para desligarem. Eu acho que, Gabi, o teu. Ok. Vem ao encontro aí do tema substrato, seja pelo manejo, seja pelos insumos que nós utilizamos associado a eles, né? Então, nós temos aí hoje a satisfação, né, de contar com a palestra do Dr. Pedro Furlani, né, que vai falar para nós sobre adubação, tanto na propagação quanto no cultivo de substrato fora do solo, né? O cultivo de plantas fora do solo, ou seja, em substrato. Né? Então, muito boa noite, Dr. Pedro, um prazer imenso em tê-lo aqui, né? E deixo aí a palavra com o senhor tem aí em torno de 40 minutos, tá? Um pouquinho mais, um pouco menos, para a sua apresentação, e depois nós faremos aí os questionamentos. Quem quiser já ir fazendo as perguntas, por favor, pode colocar no chat, a gente vai anotando, ou então, se o Dr. Pedro preferir e permitir, que façam aí a pergunta durante, aí fica a cargo dele, né? O palestrante aí é que manda aqui conosco, tá? Dr. Pedro, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado, Claudimar, pelo convite, honroso, por sinal, porque é uma alegria muito grande participar com todos vocês, vê-los novamente, né? Então eu fico muito contente com essa oportunidade que foi me dada. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, Claudimar, é o seguinte: se fizerem pergunta, o tempo que você falou, 40 é da apresentação, o tempo total é quanto seria? O tempo total em torno de 1 hora, um pouquinho mais, não tem problema. Né? Aí fica a seu critério, se as pessoas quiserem perguntar durante, é seu critério. Se o senhor preferir que fazer a apresentação e depois façam as perguntas, o senhor é que manda. Eu acho que é melhor. A não ser que tenha alguma dúvida muito séria, né? Daí a gente pode levantar a mãozinha que a gente tenta responder. Perfeito. Tá bom? Fica à vontade. Então, a Gabi que vai me controlar aqui, Gabi? Isso. Então vamos lá. Bom, então o tema que foi dado, né, foi pedido, falar sobre adubação na propagação e no cultivo de plantas fora do solo, é um tema bastante abrangente. Eu não vou dar receita de bolo sobre formulação de adubação, porque eu acho que não é o objetivo dessa apresentação. Mas comentar a respeito dos problemas que podem surgir, dos cuidados que cada um tem que tomar para fazer o processo, para fornecer os nutrientes que a planta precisa para cultivar dentro e fora do solo. Então, aqui tem meus endereços, se alguém tomar nota. Depois da apresentação vai ficar disponível, né, Claudimar? Perfeito. Então, beleza. Então, pode seguir, Gabriela. Bom, quando nós falamos em... Deixa eu me apagar aqui. Quando nós falamos em tipos de cultivo protegido e que envolve substrato, nós não podemos esquecer que nós temos 2 tipos principais: cultivo em solo e cultivo de hidroponia. E na hidroponia, quando a gente fala em hidroponia, pode ser hidroponia em água, que é o sistema NFT, ou sistema de floating, ou aeroponia. E o floating é o sistema de solução nutritiva aerada. E em substrato, o que muitos estão chamam de semi-hidropônico. Hidropônico seria cultivo em água, essencialmente, a aeroponia, e em substrato seria o cultivo semi-hidropônico. Aí envolve os substratos orgânicos, inorgânicos e substratos mistos, contendo material orgânico e inorgânico.
E hoje, e atualmente, o sistema ele pode ser conduzido com ou sem reaproveitamento da solução nutritiva, o que difere bastante do sistema em água, do sistema NFT, em que a solução ela recircula pelo sistema. Em substrato, até pouco tempo, se fazia apenas o fornecimento de solução. Essa solução lixiviada ou drenada do substrato não era reaproveitada. Essas pesquisas estão evoluindo bastante para que seja feito o reaproveitamento. Como é feito em alguns países da Europa, principalmente, e nos Estados Unidos também. Pode seguir. Bom, quando nós pensamos no solo, a gente sabe que o solo tem uma reserva de nutrientes e que boa parte desses nutrientes podem abastecer o cultivo numa determinada fase. E nós precisamos conhecer realmente o solo que nós vamos trabalhar, fazer análise de solo, né? E normalmente o que se faz? Uma adubação de base, baseada na análise de solo, fazendo a aplicação de material orgânico e também de calcário para correção de pH e fornecimento de cálcio e magnésio. E os demais macronutrientes, fósforo, preferencialmente uma parte na adubação de base e outra parte também pode ser feita em cobertura, e nitrogênio e potássio, um pouquinho na base e depois o restante ao longo do ciclo da cultura. E micronutrientes, as deficiências podem ser corrigidas previamente através da aplicação no solo ou através de sistema de ou adubação foliar ou colocação junto com nitrogênio e junto com potássio quando se utiliza a fertirrigação. Bom, seguinte. Pode passar, Gabi. Então, quando nós estamos fora do solo, aí envolve cultivo em água ou substrato. Vamos falar mais em substrato, que esse seria o tópico, né? E a gente sabe que o substrato, da maneira como o Taveira definiu, é interessante que é um material que tem a principal finalidade, suporte físico para a planta. Então, acomoda a raiz. E para isso tem que ter características físicas muito importantes, que é a retenção de água e ter espaço de aeração. E, normalmente, os substratos têm pouca reserva de nutrientes. Então, esses nutrientes que vão faltar, com certeza, nós devemos fornecer através de sistemas de solução nutritiva completa. E que seria o caso, por exemplo, de aplicar uma solução nutritiva que contém macro e micronutrientes. E passa por isso é que passa a ser o cultivo semi-hidropônico. Porque a diferença do hidropônico é que o meio de sustentação da planta é o meio sólido, que seria o substrato. Então, nesse sistema, nós temos que tomar muito cuidado, porque o substrato, ele praticamente tem baixa capacidade de troca de cátions, em termos de quantidade. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o substrato, a capacidade de retenção dele é muito pequena. Então, nós temos que fornecer os nutrientes na forma prontamente assimilável. Então, nós podemos aplicar, por exemplo, uma forma de nutriente que a planta vai absorver. Então, nós temos que tomar um cuidado muito especial com a forma do nitrogênio. Que nitrogênio, nós todos sabemos que tem duas formas principais: nítrica e amoniacal. E esse balanço de nítrica e amoniacal é muito importante, porque eles atuam, essa relação entre nitrato e amônio, eles podem atuar e atuam no equilíbrio do pH. Então, quando tem um excesso de nitrato, o pH tem uma tendência de se elevar. E quando tem uma certa quantidade de nitrogênio amoniacal, o pH diminui no meio de crescimento. Então, esse balanço é muito importante, nós devemos nos preocupar com isso. pH da solução é importante, porque a solução nutritiva, dependendo do pH, alguns nutrientes podem reagir entre si e se tornar indisponível para a planta. Outra coisa muito importante é que a solução nutritiva ela tem que ser ligeiramente ácida, porque com menor a acidez, maior vai ser a disponibilidade dos elementos, principalmente
fósforo e micronutrientes. E como nós trabalhamos com uma solução nutritiva, no meio em que o substrato tem baixa capacidade de retenção de nutrientes, embora exista alguma diferença em quando nós temos substrato que tem um pouquinho é um pouquinho ativo, né? Que ele é capaz de reter nutrientes, mas uma quantidade pequena. E nós temos que monitorar continuadamente o nosso sistema de cultivo e fazer ajustes constantes, por exemplo, de pH, de condutividade elétrica ou da concentração salina e da relação entre as concentrações de nutrientes na solução nutritiva. E quando nós partimos para cultivar uma determinada planta, nós temos que saber de antemão qual seria o balanço, a relação ideal entre os nutrientes. A relação entre nitrogênio e potássio, por exemplo, a relação entre cálcio, magnésio com potássio. Então nós devemos ficar muito preocupados com esse balanço de nutrientes. Vai passar o seguinte. Então, se nós temos o solo tem frações orgânica e inorgânica, e que contém minerais. Então liberam minerais para o meio, que se dissolvem na água do solo, formando a solução do solo. Num outro extremo, que seria na hidroponia, em água, nós temos que acrescentar fertilizantes ou sais inorgânicos, que vão se dissolver nessa água e formar a solução nutritiva. Seguinte, e entre os dois nós temos o substrato, que também pode conter alguma fração orgânica e inorgânica, e que também podem fazer parte dessa solução. Mas devemos acrescentar também os sais, parte dos sais inorgânicos. Então nós vamos ter uma solução do substrato, que pode conter material orgânico e material inorgânico. Na hidroponia em água, nós só temos material inorgânico praticamente. Por isso que a gente fala que na hidroponia NFT, a ocorrência de doença ocorre depois de um certo tempo, porque não tem material orgânico, não tem substrato para o desenvolvimento de micro-organismos. Nós, quando eu cultivo em substrato, devemos tomar muito cuidado com a escolha do substrato, conhecer as características químicas, microbiológicas e físicas. São 3 fatores importantes. Pode seguir. E tanto as 3 tipos de soluções, o que elas devem fornecer para a planta, são esses elementos químicos nessas formas iônicas. Então nós temos aí desde o nitrogênio nítrico, nitrogênio amoniacal, e também tem o nitrogênio gasoso, né? O N2, que algumas plantas que fazem a fixação do nitrogênio podem se beneficiar disso. Aí nós temos o fósforo, a forma dele vai depender do pH. Potássio e magnésio são os cátions. Aí nós temos outro cátion, que seria os micronutrientes, o cálcio, magnésio, né? E os ânions, como borato, ácido bórico, molibdato, silicato. Aí nós vamos lá para sulfato, fosfato, que são os ânions, cátions e ânions, né? Cargas positivas e cargas negativas. Em presença de água, então, eles vão ser absorvidos pelas raízes, e aí entra um componente muito importante, que é o oxigênio. Em cultivo em água, ele é também importante. Em cultivo em substrato, mais ainda. Porque se nós não tivermos uma boa oxigenação, um bom espaço de aeração no substrato, a planta não vai conseguir absorver água e nutrientes. E vai criar condições para que os micro-organismos se desenvolvam. Então, esses nutrientes, essa solução vai ser absorvida pelas raízes e daí para a parte aérea. E a parte aérea vai se desenvolver através da entrada de CO2 e a saída de água através do processo de transpiração. Então, através da fotossíntese e da transpiração. E vai formar as folhas, caules, diferentes partes da planta. Seguinte. Bom, e aí entra em jogo um fator importante, clima. Se nós não tivermos um clima adequado, de nada adianta ter todos esses componentes em ótimas condições, que a planta não vai se desenvolver. Seguinte. Estou aqui. Bom, então quando nós pensamos em qual seria a necessidade nutricional de um cultivo, seja solo, hidroponia, substrato, é a diferença requerida
a diferença entre a quantidade que a planta requer e aquilo que é fornecida pelo meio. Então, se nós atendermos essa diferença, nós estamos satisfazendo a necessidade da planta. Seguinte. Então, essa necessidade é o que a solução nutritiva, a solução do meio, a solução do substrato contém, menos o que seria a solução do meio. Então, a solução nutritiva que nós vamos fornecer, menos a solução do substrato, é o que a planta vai absorver. E isso dividido pela eficiência de uso do nutriente. Então, essa diferença pode ser afetada quanto mais inerte for o substrato, então ele não vai se alterar, e podem ocorrer perdas por lixiviação, por imobilização química no meio, que são muito importantes no aproveitamento dos nutrientes que são aplicados. Seguinte. Bom, para elaborar um programa de adubação em substrato, nós temos que conhecer a água. Primeira coisa, fazer uma análise da água. Cada um faz um meia-culpa e vê, será que eu já fiz análise da minha água? Quanto tempo faz? Quando eu fiz um poço, por exemplo, já tirei uma amostra de água, se alterou com o tempo? Porque muitas vezes, como o Taveira costuma falar, não é porque a água, você pergunta, e sua água é boa? Uma delícia para beber. Será que é adequada para a planta? Temos que conhecer o substrato. E quem pode fornecer condições do substrato é o fabricante de substrato. E nós devemos arguí-lo. Qual é a composição desse substrato? Qual é a condutividade elétrica? Ou a concentração salina, né? Qual a composição química básica desse substrato? Conhecer a planta que nós vamos cultivar. Cada planta tem a sua característica, né, de desenvolvimento. E vamos proceder daí às adubações, ou às aplicações dos nutrientes. E aí vem em jogo um fator muito importante, monitorar. E como nós vamos monitorar? Acompanhando o que ocorre na solução do substrato. O que ocorre com o substrato. Seguinte. Aqui tem os valores considerados máximos que pode conter numa água para fins de adubação e fertirrigação, que normalmente são concentrações próximas daqueles de solução nutritiva máxima. Por exemplo, pH máximo 7, 7,5. O ideal é que o pH esteja abaixo de 6. Nem sempre é possível conseguir isso. Mas deveria estar entre 5,5, por aí seria ótimo. Mas 7, 7,5 nós conseguimos ainda reduzir esse pH para tornar uma solução mais adequada para o crescimento. Aí vem a concentração salina, que não pode ser muito alta, porque senão o que nós vamos colocar de nutriente vai aumentar ainda a solução e pode causar problema de salinidade para a planta. Aí vem os bicarbonatos. Normalmente o bicarbonato ele tem uma certa importância porque ele auxilia no tamponamento do pH da solução, mas um teor razoável seria entre 60 e 120 miligramas por litro. E aí abaixo do bicarbonato nós temos todos os elementos químicos em miligrama por litro. Então cálcio, magnésio estão dentro das concentrações que a gente poderia até utilizar numa solução nutritiva. Nitrogênio total, nitrogênio nítrico, amoniacal e nitrito. Interessante que quando nós fazemos uma análise de água, a presença de nitrogênio indica material orgânico. E nós devemos tomar cuidado. Se tiver muito nitrogênio, fala, opa, é bom, foi economizar de adubo. Mas muitas vezes ele vai facilitar a multiplicação de micro-organismos, por causa do material orgânico. Aí nós temos enxofre. Enxofre também pode ser muito em excesso, o sulfato reagir com cálcio, formar sulfato de cálcio, então tem alguns inconvenientes. H2S, o ácido sulfídrico, é problemático porque ele é tóxico para a planta, e isso ocorre muito em condições de redução do sulfato. Solução nutritiva que fica muito tempo parada nos encanamentos e que contém sulfato, ela pode, com o tempo, ser reduzida e se transformar nesse gás sulfídrico, que é aquele cheiro característico de ovo podre.
E é comum no sistema em que nós fazemos oferta e irrigação, não tomarmos o cuidado de vez em quando, passar uma água pura, limpa, para evitar resíduo de solução nutritiva nessa mangueira de fertirrigação ou de gotejamento, né? Aí temos potássio, fósforo, cloreto. Cloreto é interessante não passar desses limites, porque ele pode ser tóxico para a planta. Tem o cloreto, embora seja um micronutriente. Aí vem as concentrações dos demais micros que se assemelham àquilo que nós podemos ter numa solução nutritiva. Seguinte, Gabi. Bom, para manejar a nutrição, então nós devemos conhecer a planta. Conhecer a necessidade da planta, como é que ela absorve os nutrientes. Quais as fases de absorção de nutrientes? Quanto que ela absorve em determinada fase? Isso é importante porque vai nos possibilitar estabelecer a relação entre os nutrientes, para ter uma solução nutritiva que atenda a essa necessidade. Podemos também analisar a solução da zona radicular do substrato, que a gente pode usar uma solução percolada ou lixiviada. Aí tem aquele método muito conhecido, chama método do pour-through, é passar uma solução, passar água através do substrato e coletar esse primeiro lixiviado, porque esse primeiro lixiviado indica as condições do substrato. Ou solução extraída, se extrai com aqueles extratores de solução a vácuo, né? E fazendo análise da planta, por análise foliar, massa seca ou seiva, que está crescendo muito em importância, a gente não tem ainda os parâmetros de ajuste, né, de comparação, mas está crescendo. Na Europa, por exemplo, na Espanha, é muito comum utilizar análise de seiva. Nós ainda estamos engatinhando nisso. Análise do substrato da água, que aparentemente é mais simples de ser feito, né? Da água, da solução nutritiva, e aí entra em jogo os vários laboratórios que podem fazer isso. Laboratório que faz uma análise de planta, por exemplo, macro e micronutriente, está capacitado a fazer uma análise de solução nutritiva. Por quê? Porque a solução nutritiva nada mais é do que aquele extrato que já foi preparado. Está prontinho para ser analisado, né? Então isso ajuda muito no critério de ajuste de solução. Pode seguir, Gabi. Bom, as curvas têm importância porque vai possibilitar a aplicação de quantidade que é necessária para o crescimento diário da planta, quando se faz uma fertirrigação ao longo do tempo. Melhoria da eficiência dos nutrientes aplicados e evitar a sobra de sais nos substratos e soluções nutritivas. E aplicar as proporções entre os nutrientes mais adequadas. E é por isso que é interessante conhecer a planta. Quanto ela realmente extrai de nutrientes, para a gente ver que balanço que nós vamos utilizar. Seguinte. Bom, que fertilizantes nós podemos usar para preparar uma solução nutritiva? Podemos usar uma solução concentrada. Quantas vezes concentrada? Vai depender de quanto nós vamos utilizar e aquilo que permite com que a solução permaneça íntegra, não haja nenhuma reação química entre os elementos químicos. Quantos injetores nós vamos ter que ter? Depende da composição das soluções concentradas. Se nós utilizarmos uma solução que tem nitrogênio e potássio só, nós podemos utilizar apenas um injetor. Se nós temos micronutrientes, vamos aplicar fósforo, tem alguns que nós não podemos misturar. Então, vamos utilizar 2 injetores para fazer o preparo da solução. Hoje existem equipamentos que fazem isso automaticamente, né? Vamos usar solução diluída? Ótimo, solução diluída, mas precisamos de um volume muito grande de solução nutritiva para atender, por exemplo, a determinado tipo de cultura que nós vamos produzir. Quais as características que deve ter essa solução de fertirrigação? Em termos de pH, concentração salina, né, composição dos nutrientes. Então, tudo isso é importante para a gente estabelecer o que nós vamos fazer. E monitorar a solução. Salinidade. Salinidade é o procedimento mais simples de se fazer, que é a medida da condutividade elétrica. Existem aparelhos no mercado que te dão uma boa reprodutibilidade. pH,
pH é interessante fazer uma avaliação, não sempre que se faz salinidade, medida da condutividade elétrica, mas pelo menos uma vez por semana, por 15 dias, para ver como é que está o pH da solução nutritiva. E análise química, para ver quais os nutrientes a planta já absorveu, quais os nutrientes estão sobrando, para que a gente tome uma decisão. Ora, se está sobrando muito cálcio, vamos diminuir um pouquinho o cálcio. Está sobrando muito potássio, vamos reduzir um pouco o potássio para ele não subir, não ficar muito alto e causar problema de salinização. Seguinte. Bom, então, para que o fertilizante possa ser utilizado em fertirrigação, ele tem que ter alto conteúdo de nutrientes em solução, solubilização completa em soluções de campo, quer dizer, vou pegar esse material, jogar, dissolver em água e o adubo vai ficar totalmente dissolvido. E tem que ter uma dissolução rápida, porque em sistema de irrigação, de fertirrigação, não pode demorar muito. Se eu tiver que preparar uma solução e ficar 2 horas para fazer ele dissolver, ou para alguma coisa está errada. Ou a água é insuficiente, ou estou pondo uma quantidade muito grande de adubo, de fertilizante. Tem uma granulação muito fina e fluida, então o material que tem granulação quanto menor, mais fácil é a solubilização. Não pode obstruir gotejador ou sistema de irrigação que eu vou utilizar. Compatível com alguns fertilizantes, não posso misturá-los sem problema. E não pode ter nenhuma interação com outros fertilizantes, né, e causar problema. E também não causar variações bruscas de pH e do pH da água de irrigação. E baixa corrosividade no meu sistema de irrigação propriamente dito. Seria o cabeçal de fertirrigação, de irrigação e todo o sistema de irrigação. Inclusive com os sistemas que eu vou utilizar para fazer injeção automatizada e que utiliza muitas vezes sistema de pressão, né? Seguinte. Então, aí nós temos vários adubos. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que o nitrato de potássio, ele pode ter alguns componentes, não é só potássio e nitrogênio. Muitas vezes eles recebem um pouco de enxofre, de magnésio, na forma de sulfato de magnésio. Pode receber fosfato de amônio. Por quê? Porque é uma maneira de evitar que ele tenha alta explosividade. Isso é uma exigência do Ministério da Guerra, sei lá o que é, que proíbe a fabricação e utilização de nitrato de potássio puro, porque ele pode explodir. Como no passado, não sei se vocês lembram, explodia de vez em quando aquelas casinhas que eles faziam, as bombas de São João, no Nordeste é muito comum isso, nessa época do ano tem as festas de São João, e fabrica os buscapés, e o nitrato de potássio era um componente. E uma vez explodiu uma casinha, machucando muita gente, então por causa isso foi alterada a legislação para isso. Então quando tem sulfato, por exemplo, ou muitas vezes pode ter fosfatos, nós também vamos ter cuidado com a mistura com nitrato de cálcio, porque os nitratos são compatíveis entre si, desde que eles só tenham nitrogênio nítrico, tem potássio e tem cálcio. Agora, se tiver enxofre, por exemplo, na composição, pode reagir com cálcio e formar sulfato de cálcio e se precipitar. Nitrato de magnésio é um que pode ser usado, MAP, nitrato de amônio, usado com certo cuidado, porque o amônio em excesso ele é tóxico, né? Ele danifica a raiz. Pode seguir. Vamos passar mais rápido isso. Aí nós temos os demais componentes. Basicamente, as fórmulas, nós temos muito cuidado com as fórmulas de fertilizantes. Pega o MKP, por exemplo, que tem K2O na formulação, você olha na embalagem, falou, tem 35% de potássio e 53% de fósforo, quando na verdade ele tem 23% de P e 29% de K. E nas formulações de solução nutritiva, nós não utilizamos o K2O nem o P2O5.
São utilizados o K e o P, fosfato e potássio, fósforo e potássio. E aí nós vamos para o cloreto de potássio branco, sulfato, os ácidos. O ácido sulfúrico, ele não tem autorização para ser utilizado na agricultura. O nítrico ainda depende de autorização. O ácido fosfórico não teria problema. Agora, muitos utilizam o ácido sulfúrico diluído, porque, dependendo de onde ele está, pode ser que o Ministério o MAPA autorize a utilização, mas tem que tomar cuidado com o ácido sulfúrico. É um ácido forte, então ele tem grande capacidade de baixar o pH quando o pH está muito alto. Ácido fosfórico ele tem um pH, um ácido relativamente fraco, então ele não tem o poder de acidificação tão grande quanto o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Seguinte, aqui estão os demais que podem ser utilizados. Ureia, por exemplo, pode ser utilizado em quantidade pequena. Sulfato de amônio também, em quantidade pequena, por causa do enxofre. Ureia, a principal forma do nitrogênio é nitrogênio orgânico, é ureídio. E esse nitrogênio ureídio, amídico, né? Primeira coisa que acontece quando sofre uma hidrólise é se transformar em nitrogênio amoniacal. Então, NH2 passa a NH4, NH3 e NH4. E isso ele pode causar problemas de danos na raiz por causa do excesso de nitrogênio amoniacal. Então, tem que tomar cuidado. E outra coisa, quando nós temos ureia numa formulação, a condutividade elétrica você não consegue estimar com garantia, porque a ureia é um sal neutro, e por ser um sal neutro, ele não tem transmissão de elétrons, né, de corrente elétrica, para ser avaliado pelo condutivímetro. Urã é a mistura de nitrato de amônio e ureia, e cloreto de cálcio, que muitas vezes, dependendo da quantidade que se usa, ele pode substituir o nitrato de cálcio. Tá? Seguinte. E aqui tem o cálculo com ácido fosfórico, que pode servir para vocês, porque muita gente me pergunta, como é que eu sei, quando eu estou usando o ácido fosfórico, quanto ele vai me dar de fósforo? Porque quando eu faço uma correção de pH com ácido fosfórico... Encontrei isso na internet sobre... Desculpa, não sei quem estão interferindo aqui. Pronto, eu apaguei. Bom, então o ácido fosfórico, ele tem aqui a receitinha, como é que vocês fazem para chegar nesse valor, que tem 27%, o ácido fosfórico tem 5% de concentração, tem 27% de P. Está aqui o calculinho simples de ser feito. Muitas vezes você não tem o ácido fosfórico 85%, mas tem 50%, então permite com que você estime quanto de fósforo você vai fornecer ao seu meio de crescimento. E da mesma forma, para nitrogênio, para nitrato, né, para ácido nítrico. Seguinte, Gabi. Tem o ácido nítrico, mesma coisa, os cálculos são feitos baseados naquilo, vocês podem até usar isso daqui como material de referência, para calcular quanto de nitrogênio vocês colocam, de nitrogênio nítrico, vocês acrescentam a solução nutritiva quando vocês vão preparar, e que utilizaram o ácido nítrico para correção de pH. Seguinte. Então, aqui tem qual a concentração de P em cada mililitro do produto. Então, tem aqui o cálculo como isso é feito e isso daí tá simples para vocês, vou deixar com vocês. Pode seguir. Bom, aí eu tenho a solubilidade, que é outra característica importante. Primeiro, a concentração, né? Agora vem a solubilidade, que a gente tem que distinguir dois tipos de solubilidade. Uma que fala quanto consigo dissolver em 1 litro de água, né? Então você vê, nitrato de cálcio, consigo dissolver em 1 litro de água 1.220 gramas. Só que o volume não vai ficar já 1 litro, né? Porque você vai aumentar, isso aqui que você coloca em 1 litro dissolve, mas você aumenta também o volume. Seguinte. Aqui o nitrato de cálcio, quanto que eu coloco por litro de solução? É diferente do que eu colocar em gramas em 1 litro de água, ou gramas para completar 1 litro de 1 litro de solução, que é a mistura do sal com a água.
Tá? Então é diferente. Essa seria a solubilidade que nós temos utilizados para compor uma solução nutritiva. Seguinte, aqui eu tenho daí os micronutrientes, da forma quelatizado o ferro, o boro é ácido bórico ou bórax, o cobre é sulfato ou quelato de cobre, e assim eu vou com o manganês, com o zinco, com o zinco, com zinco, com molibdênio é molibdato, né? É um sal, né? Então aí a quantidade que se usa é muito pequena na solução. Até o sulfato de níquel. Níquel é um dos últimos que entrou na lista dos essenciais, não são todas as plantas que requerem, mas ele tem alguma importância porque ele faz parte da enzima urease. Então, muitas vezes, se quer decompor a ureia, o níquel é importante porque ele está fazendo parte da urease. Se não tiver a urease, a ureia não se degrada, né? Seguinte, aqui tem os quelatos de ferro, EDTA, DTPA, EDDHA, HBED, que são os 4 quelatos importantes de ferro. O mais utilizado é o EDTA e o EDDHA, que tem uma característica, se difere em termos de estabilidade. Seguinte, e eu tenho misturas comerciais de micronutrientes, que vocês podem utilizar essas tabelas aqui para escolher um micronutriente. Então tem desde micronutrientes que tem baixa concentração de alguns elementos, né? Como, por exemplo, ferro, tem alguns que não contêm ferro, né? Ou contém muito pouco de ferro. Então, tem variações aqui, né? Tem alguns que têm cobalto, outros têm níquel, né? E assim nós temos uma gama de soluções. Nós devemos procurar escolher um coquetel que tenha todos os micronutrientes, porque quando nós vamos compor a nossa solução nutritiva, e nós sabemos que ela tem que ser completa, nós temos que acrescentar um coquetel de micro que vai atender a disponibilidade. E é importante verificar se os micronutrientes estão na forma quelatizada, porque aquele estando quelatizado, eles não reagem com outros componentes. Por exemplo, se eu misturar sulfato de zinco com fósforo, ele pode formar fosfato de zinco. E cair fora daí, ficar imobilizado na solução nutritiva. Aí, exemplo, mesma coisa com cobre, por exemplo, né, tendo fosfato. Então, sempre que tiver fosfato, não se coloca os micronutrientes, sempre na forma quelatizada. Seguinte, então nós temos que discutir um pouco e ver qual seria a incompatibilidade química que pode ocorrer na solução nutritiva. Porque isso vai afetar a vantagem de se utilizar uma solução nutritiva e de ter todos os elementos disponíveis. Porque essa incompatibilidade depende do quê? Das concentrações dos elementos químicos no meio de crescimento, da presença de outros sais. Por exemplo, eu tenho fosfato de amônio, MAP. Se eu tiver magnésio, ele pode reagir fósforo com magnésio, formar fosfato de magnésio. Eu tenho que saber quais as condições que se formam esse composto, né? pH depende do pH da solução. Mesma coisa a relação de formação de sulfato de cálcio, por exemplo. Dependendo da concentração, eles podem ficar em solução. Como solução diluída, você pode ter cálcio, pode ter sulfato juntos, sem problema nenhum de imobilização. Seguinte, Gabi. Então, essas alterações químicas na solução que ocorrem dependem do pH, que é a condição de acidez do meio, da presença de quelatos e da concentração dos sais. Seguinte. Então, eu tenho uma solução aqui, um exemplo de uma solução concentrada. Isso é de país lá da Europa, porque mistura cálcio com potássio, porque o nitrato de potássio deles é puro, não tem nenhum outro componente. Então, como o nitrato de potássio tem baixa solubilidade em relação ao cálcio, divide a concentração, a quantidade de nitrato de potássio, em duas soluções, A e B.
Então, na A eu posso colocar, como não tem fósforo, eu posso colocar solução de micronutrientes, que é na forma de sais, e um quelato de ferro. E na solução B, o nitrato de potássio, fosfato MKP ou MAP, e sulfato de magnésio. É uma solução muito concentrada, porque eu vou fazer uma diluição aqui de 1 para 500. E consigo dissolver e manter essas soluções. Tá? Seguinte. Então, nessa situação, qual seria a faixa de pH mais adequada dessas soluções? Que é importante ter um pH adequado da solução concentrada. Seguinte. Então, eu tenho a solução concentrada A, ela tem nitrato de cálcio, nitrato de potássio, tem sulfato de manganês, sulfato de cobre, sulfato de zinco, e esse nitrato, juntamente, está totalmente disponível, né, e que é igual à disponibilidade de cálcio, potássio, manganês, cobre e zinco. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esses 3 micro, 2 micro e o nitrato. Nitrato aqui, que é essa em linha, que é o nitrogênio nítrico. Essa de baixo é o zinco e essa daqui de baixo é o cobre. Ué, por que será que o cobre, a partir de pH 5, começou a cair? Por que será que isso ocorre? Seguinte, porque ele vai se ligar, ele está na forma de sal, ele vai roubar um pouco o EDTA do ferro. Não vai alterar o ferro, porque a concentração de cobre é muito baixa. Mas o cobre acaba se quelatizando, se autoquelatizando com o EDDHA. Tem importância? Não, nenhuma. Porque na forma quelatizada ele até é disponível, ele permanece disponível para a planta. Seguinte. Quando eu tenho na solução B fosfato com magnésio, olha só o que ocorre. Até pH 5,5, o fosfato está totalmente disponível. À medida que o pH aumenta, vai caindo a concentração de fósforo, de fosfato, e aumentando a quantidade de fosfato de magnésio sólido. Então, pH para solução concentrada, o ideal seria que fique abaixo de 5,5, ou abaixo de 5, para garantir que realmente eles vão ficar solúveis, né? Totalmente disponíveis. Seguinte, o que seria da forma de o meu magnésio até acompanha o fósforo, né? Forma muito pouco, por exemplo, forma de sólido nesse pH mais baixo. Então, pH abaixo de 5,5, ok, eu tenho fósforo e tenho magnésio disponível. Tá? Não preciso me preocupar com isso, porque muitas tabelas de compatibilidade falam que não se pode misturar fosfato com magnésio. Ó, depende do pH. Tá? Seguinte. Formas de cálcio. Aqui é interessante, porque o cálcio, à medida que você tem o pH da solução, que você vai fazer a fertirrigação acima de 6, começa a ocorrer formação de fosfato de cálcio. Olha aqui, fosfato de cálcio. E o que acontece com o cálcio? Ele vai se reduzindo. O fosfato cai tremendamente, chega a quase zero, em pH bem alcalino. Por que o cálcio não cai tanto? Porque a concentração de cálcio é muito maior do que de fósforo. Tá? Enquanto nós trabalhamos com cálcio aí ao redor de 150, de fósforo raramente nós passamos de 30, 40. Então é 3 vezes, 4 vezes mais cálcio do que fósforo. Então o fosfato de cálcio acaba se reduzindo, né? Seguinte. E a forma de cálcio acompanha a forma do fósforo, acompanha o cálcio, evidentemente. Seguinte. E aqui tem uma coisa interessante, quando muitas vezes a gente quer usar ácido fosfórico para desobstruir tubo ou fazer limpeza de mangueira de fertirrigação, ou que água que tem impedimento de cálcio, por exemplo. Veja, em pH 4,5, eu tenho cálcio e fósforo complexado. Então, eles estão disponíveis. Em pH 5, meia unidade de pH, essa alteração para pH 5, eu já tenho 10% na forma sólida de fosfato, e
56% na forma sólida com cálcio. Então você vê o fosfato praticamente em pH 5 ele se reage totalmente com o cálcio. Em pH 5,5 então, ó, 89% de fósforo está na forma sólida com cálcio. Então tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes se coloca um ácido fosfórico para limpar sistemas de fertirrigação e esquece do pH. Coloca um tanto lá e fala, o pH baixou, mas mede o pH. Se você conseguir trabalhar com pH 4, você está garantido que não vai ter reação. Você não vai reagir. Não vai acontecer nada, ele não vai conseguir limpar o sistema de irrigação, ele vai ser pior ainda. Porque um pouquinho de cálcio que solubiliza vai reagir com o fosfato. Seguinte, Gado. Como é que nós vamos caracterizar o substrato? Nós já vimos solução, nós já vimos nutrientes, as reações. Caracterização química de substrato, teores totais. Serve para ver a reserva, quanto tem lá. Mas não sei se isso aqui está disponível para a planta. Podemos fazer carbono, nitrogênio, relação C sobre N. Mas para nós, do ponto de vista de crescimento de planta, isso aqui não tem muito significado. É importante para conhecer o substrato, para ver se ele, como é que está o processo de decomposição, o processo de mineralização, né? Presença de metais pesados, por exemplo, a reserva de nutrientes, pode ser importante. Teores disponíveis é que importa. Então nós vamos para ânions, que é o nitrato, cloreto, sulfato, carbonato, bicarbonato, fosfato. Os cátions, amônia, potássio, sódio, cálcio, magnésio e os micronutrientes. E pH e condutividade elétrica. Esses são os teores disponíveis que nós temos que buscar. Seguinte. Aí a disponibilidade de nutrientes. Ora, extrato da pasta saturada é o primeiro método que foi desenvolvido para verificar a composição da solução que fica no substrato. Então é pegar aquele substrato que está quase no ponto de saturação de água, ou está já saturado quase, extrair essa solução dessa pasta que foi formada, que é a pasta saturada, extrair essa solução, então fica o extrato da pasta saturada, líquida. E depois tem os procedimentos físicos, procedimento de laboratório que nós vamos falar rapidamente para você. Para simplificar, foram desenvolvidos extratos diversos, substrato água. É a mesma coisa numa análise solo. Você pegar o sólido bruto, você tem que dissolver, aplicar água para água, ou para uma solução ácida ou uma solução salina, para extrair os nutrientes daquele solo. No substrato a gente faz isso, faz solubilizar o que está disponível, através da relação substrato-água. Então, substrato 1 para 1,5 indica volume, uma parte do volume de substrato para uma parte e meia de água. O método holandês é um pouquinho diferente, porque aqui envolve você trabalhar com o substrato num ponto de saturação. E nós já vamos mostrar para vocês quanto que é isso. E você coloca água até ele começar a ficar no ponto de 10 kPa de água. Nesse ponto é que se é feita essa extração de volume para volume. O método 1 para 2 é o método mais simples de ser feito. Muitos fabricantes de substrato utilizam para saber como é que é a composição, a extração dos nutrientes. Método 1 para 5, que é volume, que esse é o método do Ministério da Agricultura, que foi estabelecido. E 1 para 10, que é o método usado na Alemanha, que é massa por volume. Então percebo que aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos diluindo o substrato. Partimos do substrato concentrado e estamos diluindo. Então aí, evidentemente, que nós vamos ter variações das concentrações do que dos nutrientes. Seguinte. Estado da pasta saturada. Tem o substrato, sem nenhum tratamento. Vou colocar a água até o ponto de saturação, aquele ponto que a superfície fica espelhada. Se eu colocar um pouquinho de ar, mais de água, vai desandar, como a gente fala. É que nem o sistema de preparar uma maionese, né? Deixa em repouso por um determinado tempo, faz uma filtração a vácuo e procede às análises daquela solução que foi extraída. Seguinte.
Método da Holanda, 1 para 1,5. Pega um determinado volume de substrato, nessa capacidade aqui de 10 kPa, ele foi umedecido nessa capacidade, vamos jogar isso numa água deionizada, uma água destilada, fazer uma agitação, deixar em repouso, filtrar e proceder às análises. Seguinte, 1 para 1,5, 1 para 2, volume e volume. Nada mais é do que pegar 100 ml do material, colocar em 200 ml de água, eu tenho 1 para 2. Faz agitação, descanso, filtração e análise. Seguinte, 1 para 5, que é o método oficial do mapa. 100 ml do material, jogando em 500 ml de água, agita por 30 minutos, 30 minutos de descanso, filtra e faz as análises. Seguinte. Volta só um, volta. O 1 para 10 nada mais é do que pegar 100 ml do substrato e jogar em 10 litros em 1 litro de água, né? 1000 ml de água. Bom, aí esses dados, todas essas figuras daqui foi de uma apresentação da Mônica Abreu, que é a química lá do laboratório do IAC. Seguinte, então aqui nós temos 1 para 1,5. Condutividade elétrica do extrato a pasta saturada em função do extrato 1 para 1,5. Então aqui tem a estimativa do extrato a pasta saturada, que é aquilo que realmente mostra o que a raiz está vivenciando. Porque esses métodos diluídos, a raiz não vai crescer no método diluído, vai crescer numa pasta saturada. Se eu medir o extrato 1 para 1,5 e eu multiplicar por 3,2, mais ou menos, eu vou ter uma estimativa da pasta saturada. Então, vejo, 2 no extrato 1,5 vai equivaler a 6 no extrato da pasta saturada. Então, você vê que a diferença que tem permite com que você faça alguma análise disso. Seguinte, 1 para 2, que é o mais comum, é fácil de fazer sem ter laboratório, sem nada. Você pega um copinho de café, de substrato, 2 copinhos de água, tá feito, 1 para 2. Agita, se não tiver agitador, você pode colocar até numa garrafinha com tampa, aí fica agitando por um tempo. E aqui já subiu de 3 para 4, o que eu meço na pasta, no extrato 1 para 2. Equivale a 4 vezes o que se tem 2, seria 8 no extrato da pasta saturada. Opa, alta salinidade. Seguinte, 1 para 5, vejam aqui, é 8 vezes o valor que se mede no extrato 1 para 5, que é o que as empresas de substrato colocam como garantia nas embalagens de substrato. Qual é a condutividade elétrica? No 1 para 5. 1 equivale a 8 no extrato da pasta saturada. Então, o ideal, se ele ficar aqui ao redor, abaixo de 0,25 no extrato 1 para 5, está ótimo, porque ele vai ficar abaixo de 2,5 de condutividade elétrica, de concentração salina. Seguinte, e aqui está mostrando os 4 tipos de meios. Isso aqui foi um experimento. Bom, experimento feito com 4 tipos de substrato: casca de arroz carbonizada, fibra de coco, turfa, casca de pinos. Isso aqui foi feito já há mais ou menos 10 anos. Acho que mais. É que o tempo passa tão rápido que a gente não percebe. Eu gostaria de ver esses dados novamente. Que alguém fizesse isso, medindo o extrato da pasta saturada e medindo os diferentes extratos, 1 para 2. Porque é importante, porque o 1 para 2 é fácil, o produtor pode fazer no dia a dia. Né? E ver se varia muito, principalmente com substratos regionais. Seguinte, se condutividade varia, o pH varia muito pouco. Vejam, ó,
0,9, 90% do valor, 94% do valor que se obtém no extrato 1 para 1,5 vai representar na estrada saturada. Seguinte, 1 para 2, mesma coisa, aqui já tem 90%, então é variação pequena. O pH não se altera muito em função da diluição, desde que utilize uma água que seja neutra, né? Seguinte, 1 para 5 nos 4 substratos, também 0,9. Seguinte. E também tem um método muito conhecido, simples e feito, simples aparentemente quando você tem poucas amostras, né? Que é o método do monitoramento da solução lixiviada por TRU. Aqui está a referência. Esse método foi muito discutido, quando nós realizamos, a Telene realizou o primeiro encontro de substrato, primeiro em sub, aí em Porto Alegre, e interessante que o PURTRU é uma técnica muito interessante. E muitos utilizam no dia a dia. Eu visitei uma vez um viveiro de plantas ornamentais na Califórnia, e que tinha umas senhoras, umas mexicanas, que faziam essa avaliação diariamente. Pegavam alguns vasos de cada estufa e iam lá e me faziam o teste e anotavam o valor e passavam para o representante. Então, esse método do PURTRU é o método do lixiviado. Não é o drenado. Drenado é você fazer irrigação, drena, depois você coleta aquele drenado e vai fazer medida de volume, quanto drenou, né, para estabelecer a entrada e saída de solução. Seguinte. Método lixiviado é mais ou menos isso. Você tem uma situação antes da saturação do substrato com água, né? Aqui antes você está mais seco aqui em cima, aqui está mais úmido. Então você aplica a água até homogeneizar. Homogeneizou isso daqui, vai drenar um pouco, não tem importância. Homogeneizou. Aí o que você vai fazer? Passa um determinado volume de água e coleta o lixiviado. E aqui faz a medida do pH, se é. Porque essa solução que é expulsa é a solução que estava aqui no vaso. Tá? Dá uma boa indicação se está concentrando, se tá faltando nutrientes. Seguinte. E tem o método da espremedura, do squeeze. E é um método interessante porque você pode fazer, quando tem bandejas de mudas, por exemplo, você pode tirar algumas mudas, protegê-las, o substrato com a raiz, e espremer essas mudas. Né? Espreme com a mão, tal, até drenar. E fazer medidas ali, isso dá um indicativo de como está o interior daquele substrato. E como estão as raízes, né? Ou então usar um espremedor de batata aqui, ó. Coloca o substrato umedecido, né? Nesse espremedor, que é essa reservatória aqui que é perfurado na parte inferior para drenar, espreme e faz análise no material na solução lixiviada. Seguinte. E aqui, para recomendação, no Brasil ainda falta muita pesquisa, vai ter um sistema de recomendação na base para montagem de tabelas de adubação em substratos, como existe no cultivo de solo. Então, o que tem que ser feito é você acompanhar, faz uma análise da solução lixiviada, da solução drenada, da solução extraída, e vê que está muito diferente da solução que você está usando, vamos fazer correções, tá? Então, isso daqui na Holanda, por exemplo, na Espanha, já se usa muito sistema de recomendação. Seguinte, e tem umas tabelinhas aqui que permitem que você estime mais para a condutividade elétrica, né? Baixo conteúdo de sais, quando a condutividade elétrica está nessas faixas de valores, né? 1 para 2, extrato da parte saturada, lembra que eu falei que dava mais ou menos 3, né? Aí 0,70 para 0,25, método do PURTRU lixiviado, método da espremedura é muito próximo do PURTRU, porque a espremedura você está tirando o que está no substrato, e no lixiviado a mesma coisa. Aí tem as classificações de acordo com a condutividade elétrica, né? Seguinte.
Aqui eu tenho nível ótimos de propriedades químicas, de acordo com o Abade, né, um pesquisador espanhol, no extrato de saturação, as concentrações concentração típica de solução nutritiva, né? Níveis ótimos. O que passar desse nível, vamos tentar reduzir. Ou entra com uma solução mais diluída, ou então usa uma solução que vai lixiviar. Então você vai irrigar com excesso para poder drenar essa solução mais concentrada. E assim nós fazemos com os outros elementos. Mas é interessante comparar sempre a formulação que você está usando, que é a base, com a solução que você está fazendo as análises. Se tiver muito diferente, muitas vezes é preferível trocar totalmente a minha solução nutritiva. Ou fazer apenas as correções necessárias. Seguinte. Então, não podemos esquecer que os resultados de análise são expressos em relação ao volume de extrato. Então, quando o extrato 1:2 é concentração naquele extrato 1:2, que foi extraído de uma parte de substrato para 2 de água. E as unidades podem ser em milimol por litro, alguns... No Brasil a gente utiliza miligrama por litro, né? Ou grama por litro, dependendo da concentração, mas mais miligrama por litro. E micronutriente, a mesma coisa, miligrama por litro. Em alguns outros laboratórios, eles estão estimando em milimol, micromol, né? Mas aqui no Brasil, a maioria dos laboratórios utiliza miligrama por litro. E condutividade elétrica, os equipamentos já fazem automaticamente a sua conversão, correção, corrige para a temperatura de 20, tem padrão de temperatura de 25 graus. Seguinte. Então aqui tem valores de referência, por exemplo, em milimol por litro, no extrato 1 para 1,5 da Holanda, né, Baumgarten. Esse não é bem Holanda, aqui é Bélgica, né? Então tem plantas de vaso, hortaliças e flores de corte. Então é uma estimativa do qual seria a faixa ideal de nutrientes para esse tipo de cultivo. Seguinte. Extrato em miligrama por litro, converti aquele que seria milimol para miligrama por litro, fica fácil para nós entendermos, né? Porque falar em milimol tem que pensar na massa molar do nutriente, é milimol para passar para miligrama, tem que multiplicar pela massa molar. Seguinte. Como é que nós vamos monitorar o sistema planta-substrato? Análise química do substrato, intervalos de tempo adequado do sistema de produção. Posso fazer cada 15 dias, a cada 10 dias, ou dependendo da época da fenologia da planta. Análise das soluções drenadas ou extraídas com maior frequência, que são as ferramentas indispensáveis no manejo do nutriente substrato. Porque esse aqui está sempre medindo. Mede a condutividade elétrica, pelo menos. E ocasionalmente, ou esporadicamente, manda para um laboratório para fazer análise. Porque pode ser feito também com esses equipamentos de bolso, né? Não sei até que ponto isso reflete uma realidade. E quanto tempo, qual é o custo de uso deles, né? Tem muitos que querem até montar um laboratório. É mais complicado. Tem alguns laboratórios portáteis que são vendidos aí no mercado para fazer análise. Tem que ter um treinamento, né? Tem que ter um químico para fazer isso. Não é simples como parece. Seguinte, Gabi. Então, a análise da solução drenada ela é usada para tomar decisão sobre a necessidade de uso da fértil ou apenas irrigação. Então, é interessante por causa disso. Você pode apenas fazer uma água para dar uma lavada. Tem alguns que preferem, eu particularmente, eu prefiro usar sempre uma solução nutritiva. Perco. Poluo, pode ser. Então, por exemplo, se a solução do substrato ela está muito concentrada, o que eu faço? Eu aumento o volume de irrigação para promover a drenagem e substituir aquela solução de substrato que está muito alta em concentração pela solução de entrada que é mais baixa. Quando a solução do substrato está muito baixa, o que eu faço? Eu reduzo a quantidade que eu estou aplicando, de forma que eu evito
diluir aquela solução mais ainda, né? Então eu suspendo, faço reduzo a quantidade que eu reduzo a lixiviação, para concentrar a solução no interior do substrato. Então isso daqui é mais a medida da condutividade elétrica permite com que eu tome decisão. Está concentrando, vou reduzir. Está diluindo, vou aumentar. Tá? Então, em substratos inertes, a fertirrigação a gente sabe que é obrigatória, né? Nós não vamos colocar nada no substrato. Mas muitas vezes, tem alguns que querem que o substrato já venha com adubo. Porque muitas vezes depende do adubo que é colocado, pode danificar a planta, porque pode não dar uma estimativa do que realmente eu tenho ali naquele substrato. Muitas vezes põe uma adubação de base e acaba isso daí complicando o meu manejo. Porque substrato inerte é solução nutritiva completa. Não tem alternativa. Seguinte. Aí vem esses equipamentos portáteis aqui, ó. L'Aqua, tem outros da Oriba, que mede sódio, potássio, cálcio, magnésio, pH, condutividade elétrica. Tem alguns para nitrato, não sei até que ponto eles te dão um resultado confiável, que é o método colorimétrico, e método colorimétrico que geralmente sofre interferência da cor do substrato. Quando você extrai com água, o substrato ele não é incolor, né? Ele tem cor pelo próprio substrato. Então isso daqui põe uma gotinha aqui, ele já vai te dar uma leitura. Eu não sei até que ponto essa leitura equivale em miligrama por litro. Você tem que fazer uma tabela de correção para isso daí, tá? Então, isso daqui precisa ter um bom treinamento. Tem muitos que compram isso daqui achando que é uma maravilha, porque vai na conversa de vendedor, de repente ele compra isso e não sabe o que faz. Começa a dar resultado totalmente errôneo, aí ele tem que calibrar, e daí tem que ter um calibrador especial. Então é complicado isso. Eu acho que se puder mandar para um laboratório, muito melhor. Não precisa mandar todo sempre. Porque isso daqui você acaba ficando escravo da medida. Ó, tem que ver quanto está de potássio, está com 170. O que é esse 170 aqui? Tem que converter isso para concentração. Quanto é em termos de ppm de potássio, ou miligrama por litro. Eu tenho que fazer essa correção. Seguinte. Então, a solução nutritiva ela tem 3 pontos importantes. Qualidade, que é a relação entre os íons apropriados para a planta, em vários estádios de desenvolvimento. Por isso que nós temos solução para cada fase. Principalmente quando as plantas têm crescimento vegetativo e reprodutivo. Quando tem só crescimento vegetativo, é mais fácil, porque tem que contemplar o crescimento dela. E para crescer, ela precisa de nitrogênio. A planta, quando produz fruto, eu preciso mudar essa relação. Eu não quero que ela vegete, eu quero que ela produza. Então, eu tenho que colocar mais potássio. Então, isso daí eu tenho que saber de acordo com a planta. E quantidade, que é a concentração de sais totais ou condutividade elétrica. Porque a condutividade elétrica é um indicativo do potencial osmótico. Tá? E o pH é o que controla a disponibilidade dos nutrientes. Se o pH for muito alto, com certeza eu vou ter imobilização de nutrientes naquela solução. Tá? Seguinte. Então eu tenho que conhecer a água quando eu vou preparar a solução nutritiva. Química, microbiológica, usar sais ou fertilizantes simples, aí vai depender da minha escolha. Muitas vezes eu posso usar já fórmulas prontas, tem várias fórmulas prontas no mercado, que contém macro e micronutrientes. Tudo vai depender de custo e da facilidade de uso. Mistura de sais e fertilizantes simples com fertilizantes compostos. Ora, muitas vezes eu estou com uma formulação que falta alguns elementos, então eu vou acrescentar à minha solução nutritiva alguns nutrientes que estão faltando. É muito comum você ter uma formulação que não tem cálcio, por exemplo. Então eu vou acrescentar o nitrato de cálcio. Mas tem que saber quanto tem de nitrogênio para não desequilibrar a minha solução. Seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui a solução IAC.
adaptamos do que tinha no mercado e fizemos uma solução que tem essas quantidades aqui por 1.000 litros de água. Então, nitrato de potássio, nitrato de cálcio, MAP, sulfato de magnésio e micronutrientes. Coquetel de micronutrientes. E aqui eu tenho as concentrações dos nutrientes nessa solução. Ora, é isso que eu vou visar para manter. Quando eu faço o extrato de saturação e retiro aquela solução do meu substrato e mando para o laboratório, eu vou comparar com isso. Esse é meu alvo. Como é que eu faço para chegar nesse alvo? Aí tem que usar um truque aritmétrico. Tem uma solução que eu vou acrescentar para dar aquela concentração. Tá? Seguinte. E esse é fazer uma propaganda do laboratório que nós temos no IAC, que é o Laboratório de Análise de Substrato, e faz também análise de microbiológica. Aqui tem o material de... Então tem água para fazer análise de substrato e condicionador. Faz também análise de água, lixiviado ou solução. E aqui está o endereço. E também faz análise microbiológica no laboratório lá no IAC. Aí tem, se entrar no site lá do IAC, LabIAC, vocês vão encontrar a quantidade de material que precisa ser enviada, quanto que vai ser enviado, por exemplo, substrato e saco plástico, encaminhado ao laboratório, da forma que chegue no prazo máximo de 24 horas, para não entrar em decomposição, principalmente quando é condicionador de solo. Quantidade mínima de 1 litro, para fazer as análises. E lixiviado a solução, 300 ml é mais do que suficiente. O maior problema disso é que muitas vezes o correio não manda. Eu não falei para o correio que eu falei. Vocês têm que falar que não é água, senão ele não manda. Então tem que ficar quietinho e entrega, bem embalado, tapado, chega. Tá? Porque senão eles não mandam. Senão vai mandar para o transportador, fica complicado. Mas eu acho que vocês aqui aí no sul têm laboratório, a própria URGS que faz análise de solução, ou laboratórios que fazem análise de planta, análise de solo para fins de recomendação de adubação, são aptos a realizar análise de solução nutritiva. E de substrato tem um laboratório, que foi eu que começou tudo aqui no Brasil, que é o laboratório de substrato que a Telene montou. E que hoje o Claudibar é que está na batuta, né, Carol? Então, deixa eu ver, tem mais algum? Passa aí mais um. Isso é fazer propaganda do nosso 31º curso de manejo de nutrientes cultivo protegido. Então, aqui está a data, de 21 a 25 de agosto, tá? Tem vagas limitadas, e aí quanto cabe no ônibus, 42 alunos. Mais do que isso, o ônibus não cabe no ônibus e aí fica ruim para o pessoal se locomover. Então, aí está o 31º curso, deve, pela idade que nós estamos atingindo, possivelmente talvez seja um dos últimos cursos. Porque aí a gente já vai ficando meio biruta, aí não tem jeito de dar curso mais, né? Bom, pode passar o seguinte. Bom, eu agradeço muito a atenção de vocês, acho que eu passei muito do tempo. Não passei não? Também sobra uns minutinhos para pergunta. Então, muito obrigado, gente. Aqui está meus contatos. Se tiver dúvida, pode mandar um zap, que é esse telefone aqui, ó. Manda um zap. Se tiver foto, manda resultado, a gente dá uma avaliada. Se a gente não souber, pergunta para os universitários. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Pedro. Excelente palestra. Eu acho que passou do tempo, mas foi um tempo muito bem investido, né? Provavelmente o pessoal está meio preocupado com algumas informações que não conseguiram pegar, não conseguiram anotar, porque são muitos detalhes. Isso tudo vai estar disponível lá no YouTube. Depois podem assistir quantas vezes quiserem, enfim. A partir de amanhã, provavelmente, a gente vai disponibilizar o vídeo lá.
Então a gente tem um espaço aí para alguns questionamentos e eu vou começar com uma questão que foi colocada lá no início pelo nosso querido amigo aí, Bliska, né? Ele mencionou a questão do termo, Pedro, o termo semi-hidropônico, né? Que é um termo que, segundo ele aqui, ele não é contemplado na bibliografia, né, internacional. Então ele pergunta, inclusive ele diz aqui, aliás, como nos recordou a doutora Atelene, há sistemas abertos e sistemas fechados. Infelizmente, muitos pesquisadores replicam o termo popular semi-hidropônico. E o Gilberto Figueiredo, ele vem nessa linha também, né, concordando com o Bliska. Então eu gostaria de te ouvir a respeito disso, Pedro, por favor. Olha, você sabe que esse termo também eu contestei em outros eventos da sociedade, nos encontros de hidroponia. Eu achava estranho, porque não tem tradução. Você vai falar em inglês semi-hidropônico, não existe. E esse termo semi-hidropônico, ele foi criado aí no Rio Grande do Sul para distinguir o que seria o hidropônico puro e o hidropônico em substrato. Mas eu acho que para um artigo científico, aqui entre nós, o semi-hidropônico, você falar semi-hidropônico, a maioria sabe o que é. É cultivo em substrato, né? Agora, para uma publicação, é hidropônico em substrate, né? Utilizando o substrato, porque realmente é um termo esquisito até. Eu concordo com o Bliska. O Bliska não aceita, ele devia falar, dá uma brecha aí, pô, aceita ser hidropônico. Não. O Bliska está levantando a mão ali, eu vou passar a palavra para ele, mas eu vou defender os gaúchos agora, Pedro. Sabe que os gaúchos são muito bairristas, né? Os gaúchos já não estão mais usando o semi-hidropônico. Bliska, por favor. Pedro, boa noite. Eu antes de fazer essa observação, eu tinha te mandado um abraço aí, a satisfação de revê-lo, mesmo que virtualmente, né? Igualmente. Mas, enfim, com relação ao semi-hidropônico, eu tenho chamado a atenção principalmente nos artigos científicos, já no bom sentido, briguei com a Embrapa, agora eu estou brigando aí com o pessoal do Sul, não é do Rio Grande do Sul, é com o pessoal da EPAGRE, que lançou um livro com esse título, né? Mas eu costumo colocar duas coisas. Primeiro, se você for procurar etiologicamente, a palavra semi é metade, né? Então fica aquele negócio, é metade hidropônico e metade não é hidropônico, né? Então não faz sentido. E se as mulheres me permitirem, eu costumo brincar também, porque eu queria conhecer uma mulher que ficou semigrávida, né? Então, ou ela está grávida ou ela não está grávida, né? Semi-grávida, eu estou para encontrar, né? Enfim, eu sei que é um termo popular, né? Mas eu acho que a gente, como técnico, como pesquisador, enfim, a gente tem que procurar aí adotar a terminologia, principalmente naquilo que se refere ao que é usado internacionalmente. Mas era isso. Bom, parabéns pela palestra aí, Pedro. Roberto, o que você acha? A professora Roberta está com a mão levantada ali, vamos ouvi-la então. Professora Roberta. Liga o microfone. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos. Eu sou gaúcha e eu sou completamente contra o termo semi-hidropônico. Eu venho lutando contra esse termo há muitos anos, todos os congressos, porque semi não é nada. Ou é hidroponia ou é cultivo em substrato, né? Porque semi não é nada. É uma briga que tem da questão de usar tecnologias que não são conhecidas internacionalmente. Então, eu acredito que o pessoal usa para distinguir de alguma outra coisa, mas na realidade não existe isso, né? Então, inclusive eu participei de um livro que é do Paraná, que o título original seria Cultivo do Morangueiro Semi-hidropônico. Eu briguei
ia ter que ser o cultivo do morangueiro em substratos, né, que aí é muito mais correto. Mas na verdade, Pedro, eu quero te parabenizar pela palestra. Eu sempre aprendo muito com as tuas palestras, né? Cada palestra tem um detalhe diferente na parte de nutrição, que eu acho que eu gosto bastante. Mas eu queria te perguntar uma questão. Para nós aqui, o que está sendo mais difícil de manejar do ponto de vista nutricional é o pH no cultivo em substrato. Porque nós usamos, no sistema fechado, a gente usa para morangueiro casca de arroz carbonizada. Tem dado melhor resultado, que é um substrato que tem um pH muito elevado, em torno de 8. No entanto, conforme ele vai sendo usado, com um ano de uso, o pH cai drasticamente para baixo, às vezes abaixo de 4, né, que é um perigo. E há uma busca por produtos para elevar esse pH. Tu tiveste alguma experiência com produtos para usar para elevar o pH? Olha, uma maneira é você usar bicarbonato. Aqui o pessoal usa, mas é muito caro. Bicarbonato de potássio. Potássio é muito mais caro do que de cálcio, né? Ou então você utilizar, por exemplo, a água de cal. Uhum. Que na verdade você vai ter bicarbonato e carbonato de cálcio. Sim, sim. Pega aquela água sobrenadante, né? O pessoal, os pedreiros de antigamente usavam muito cal, né? Cal, pegava um tambor de 200 litros, colocava água até uns 150, jogava ali 1 quilo, 2 quilos de cal virgem, deixava aquilo, misturava, decantava o cálcio e aquela água era água com bicarbonato. Alguns produtores fazem no retorno dessa solução drenada, eles usam calcário, mas usam uma concentração muito elevada para que essa... O calcário não se mobiliza, né? Pois é. Aí a crosta, né? De calcário embaixo. Nós estamos nessa luta de achar produtos que sejam adequados para isso, né? Inclusive tem uma empresa de São Paulo que me brindou com um produto, a gente tem usado e tem funcionado bem, mas é um custo um pouco mais elevado, né? E é a base de carbonato de potássio, né? É um pouco complicado para o produtor. E todo sal de potássio é caríssimo. Pois é. Era isso, mas mais uma vez parabéns pela palestra e pela iniciativa, Cláudia. Obrigado. Muito obrigado, professora Roberta. Vê que a gente tá com um público seleto aqui, né? Pessoas brindando aí com a sua presença. Há pouco eu vi a professora Telene aí, né? Não sei se ela ainda está presente, que é a nossa mentora, a nossa mestre aqui, que iniciou tudo aqui no Rio Grande do Sul e a quem a gente tem aí a satisfação, né, de dizer que tem convivido um bom período e aprendido ao menos um pouquinho, né? E a professora Roberta, o doutor Pedro e mais uma série de pessoas aqui que não quero deixar ninguém de fora, então vamos parar por esses que se apresentaram mais recentemente. Pessoal, algum questionamento a mais? Alguém tem algo a comentar? O Adriano, acho que a professora Roberta concluiu, né? O Adriano Trevisan, por favor. Denazeri. Fala, Adriano, tudo bem? Adriano, tu acho que estás com o microfone fechado. Está presente? Boa noite, professor. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Tudo bem? Tudo em ordem. Satisfação em vê-lo novamente, Flone. Igualmente. Sua palestra muito boa. Só abrir o microfone para estender um abraço, então. Faz tempo que a gente não se vê. O último foi no encontro de hidroponia, né? Isso mesmo. Sempre aprendendo muito com o senhor. Isso. Então até breve, professor. Tá vindo para o Urtitec, não? Sim, eu vou para o Urtitec. Beleza. Um abraço. Outro para você. Muito bem, estamos avançando na hora aí. Se alguém quiser fazer mais um questionamento, temos um espacinho ainda. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui ainda conversando sobre isso, né? Mas como o nosso propósito é não estender muito, até pelo horário, enfim, as pessoas nessa hora já estão cansadas, né? Então, encerramos, né, por aqui.
não sem antes agradecer, né, tanto ao público como principalmente ao nosso convidado, Dr. Pedro Furlani, pela brilhante apresentação. A gente aprende muito sempre, conforme a professora Roberta comentou, cada palestra é um detalhe a mais que a gente vai incorporando, sempre tem coisas novas, né? E convidamos a todos, então, para seguir nos acompanhando. Nós temos sempre no início do mês, na segunda-feira do mês, nós temos nesse mesmo horário, né, um encontro, cada encontro com um novo convidado, né? O próximo já está confirmado, né, que vai ser com o Ferrari, né, nosso amigo aqui do Sul, que vai nos falar sobre pirólise, e depois nós temos outros já em fase de confirmação, tá? Mas aí a gente vai divulgando tanto no grupo. Caso alguém aqui presente não esteja no nosso grupo de WhatsApp e deseja participar, nos chame, né, no privado aí, através dos diferentes canais que a gente tem. Tem aqui no chat, tem algumas indicações também, né? E a gente pode conversar aí no grupo também, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença, muito boa noite a todos. Dr. Pedro, muito agradecido, né? E nos vemos por aí falando e ouvindo, aprendendo sobre substrato, sobre nutrição, né? Foi um prazer. Igualmente, eu acho que o substrato está começando a ser desvendado. Pois então, já está na hora, né? Nós estamos muita gente já está entendendo o que é um substrato. Mas tem muita gente ainda que precisa conhecer um pouco. A gente tem percebido algumas coisas assim que a gente, tem muita gente aprendendo, mas também tem gente que precisa revisar um pouquinho, né? É verdade. Obrigado, doutor Pedro. Obrigado a todos os colegas aí que nos ajudaram e a quem nos assistiu. Um abraço a todos. Obrigado, Gabi, pelo controle da apresentação. Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou, um abraço. Tchau, pessoal. Boa noite. Até julho, nosso próximo encontro. Até mais. Vem aparecer na Hortitec.